Vamos lá, galera. Hoje iremos iniciar o seguinte assunto. Hoje iremos iniciar o assunto de reformas protestantes, tá? Ou reformas religiosas. Então, o assunto de hoje é esse aqui, ó, reformas religiosas, tá? E aí você vai encontrar esse assunto aonde aí no seu livro? A partir da página 320 a 331. Aí você vai encontrar todo esse assunto e aí você vai poder acompanhar, tá? Mas é claro, assista primeiro essa aula, depois você faça a sua leitura. Primeiramente, para início de conversa, o que você deve entender? O contexto histórico europeu, né? O que estava acontecendo dentro da Europa. Quando a gente vai trabalhar essas reformas religiosas, ela é apenas mais um fato que ocorreu no período da Era Moderna. Vamos lá. Primeiramente, quando você trabalhou Idade Média, você viu que a igreja era uma grande instituição, tá? Religiosa dentro da Europa, e aí ela poderia, através da religião, aqui naquele período as pessoas não sabiam muito ler, e aí tu tinha como grande instituição de religiosidade a Igreja Católica. Então, ela acabar controlando as pessoas dentro da Europa através do seu comportamento e também dos pensamentos religiosos. E é claro, aquele que fosse contra a Igreja Católica era muitas vezes perseguido e até aí punido, muitas vezes poderia ir à forca, à fogueira, enfim, era perseguido, não poderia haver nada contra a igreja, somente a verdade religiosa estava certa. Porém, você viu que quando nós trabalhamos período das grandes navegações, o renascimento cultural e agora também as reformas religiosas, você viu que, através das grandes navegações e do renascimento, você viu uma mudança no comportamento das pessoas, nos pensamentos, porque elas começam a entrar e a questionar, aliás, começam a pensar e a questionar sobre as verdades da Igreja Católica. E é claro, também vai haver uma mudança social, vai haver uma mudança em todo o contexto, não, vai ter essa mudança. Vai fazer com que as pessoas também comecem, aliás, a mudar os seus pensamentos através de experimentos, através do uso da ciência, através do uso da razão. É claro que essas reformas que estavam acontecendo dentro da Europa, além dessa mudança na sociedade, vai haver também uma mudança dentro da Igreja Católica. Vamos lá. Isso acontece porque aconteceu, o que é que vai acontecer dentro da Igreja Católica? Né? Essa reforma religiosa nada mais, nada menos que é um movimento religioso que vai o quê? Que vai romper, que rompeu, tá? Com a autoridade da Igreja Católica. Lembra que a Igreja Católica era a grande instituição naquela época, tá? E aí ela vai dar origem a novas religiões que vão surgir, né, a partir do século XVI, tendo destaques aí os países da Alemanha, da Suíça e da Inglaterra. E aí você vai ter alguns principais motivos que vão ser relacionados a essa mudança, a esse movimento, que é o humanismo, que você viu na aula passada, você viu também o renascimento, e é claro, essas mudanças vão fazer com que, tá, possa aparecer elementos fundamentais para se propagar as ideias do renascimento do humanismo e também, tá, desse movimento religioso, dessa mudança religiosa. E nada mais e nada menos do que é o quê? A imprensa, tá? A imprensa que vai ter aí como grande nome o Gutenberg, tá? A imprensa, gente, ela vai modificar, no caso você vai ter aqui o exemplo aqui, ó, do lado, que era um dos aparelhos que na época era feito ainda de madeira, e aí você tinha a forma de copiar, tá? E aí por isso que a máquina que imprensava tinha uma chapa, tá? Com o que estava escrito, aí ela prensava no papel e saía as cópias. Por isso o nome era prensa, depois veio imprensa, tá? E é claro, isso vai ter uma forma de propagar as ideias das novas religiões que irão surgir. Isso vai ser fundamental na época, tá? Vamos lá ver aqui o primeiro nome, tá? Primeiro, as causas principais foram o quê? As principais causas
o que vão fazer com que os principais nomes da reforma religiosa vão fazer com que eles rompam com a Igreja Católica. E aí tu vai ter o quê? Tu vai ter a contestação, tá? A contestação dos padres sobre o quê? Sobre os dogmas da igreja. E aí tu vai ter alguns dogmas que vão fazer com que esses padres se revoltassem contra a Igreja Católica, sendo que ela não estava sendo um local sagrado que levasse ali a fé como soberania. Ela estava preocupada com apenas o quê? Poder e riqueza. E isso vai fazer com que pessoas dentro da igreja saiam da igreja católica e criam novas religiões. Um desses motivos, dessas causas, vai ser o quê? Vai ser aqui, ó, o dízimo, tá? O dízimo ainda hoje é utilizado na igreja católica, né? Utilizando aqui a oferta em dinheiro. Mas é claro, isso aí está em livre escolha, né? Você faz o que você quiser. Se você quiser fazer oferta ou não, está em livre escolha. Mas é claro, naquele período a igreja recebia aqui, ó, além da oferta em dinheiro, recebia muitos bens materiais, recebia as terras, recebia ouro, recebia muita propriedade. E com isso fazia com que ela se tornasse ainda mais rica. Tinha também aqui, ó, além do dízimo, tu tinha aqui a indulgência. O que era indulgência? Era a venda do perdão pela igreja, tá? Muitas vezes as pessoas cometiam alguns pecados quando estavam vivas. E aí, muitas vezes, elas queriam, né, claro, ser salvas, passar pelo purgatório e ser salvas. E a igreja, então, vendia esse perdão. Era uma quantidade em dinheiro, tá? E aí era como a igreja vendia para a salvação da alma dessa pessoa. Aqui na imagem, aqui, ó, você vai ter, tá, um exemplo dessa indulgência. A igreja, tá, ela está vendendo aqui, ó, no caso aqui é um padre, tá? Ele está vendendo aqui, ó, o perdão e as pessoas comprando aqui, nota o dinheiro aqui, ó, exemplo do dinheiro, tá? As pessoas poderiam comprar esse perdão. Além disso, além da compra do perdão com a indulgência, você tinha também a simonia. O que era a simonia? A simonia, gente, era a venda de relíquias sagradas pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela vendia o que eram essas relíquias, o que era a simonia. A simonia, muitas vezes, ela passava, a igreja, ela vendia isso aqui, ó, é, os espinhos da coroa de Jesus Cristo, tá? E pedaços de madeira, tá? Da cruz que Jesus Cristo carregou, tá? Tu tinha também pedaços de pano utilizado aqui por Jesus Cristo. Então, assim, a igreja, ela utilizava desses argumentos para enriquecer ainda mais, tá? E é claro, tudo isso era o quê? Você não passava de elementos falsos, tá? Isso nunca, a igreja nunca tinha isso, tá? Ela apenas vendia como algo falso e as pessoas acreditavam que aquilo era verídico, era verdadeiro. E aí, é claro, você então assim, ela vendia tanto espinho que essa coroa de Jesus Cristo nunca acabava, tá? E as pessoas começaram a se questionar também em relação a isso. Pô, como é que ela vende tanto espinho e nunca acaba? Como é que ela vende tanto pedaço de madeira dessa cruz que nunca acaba? Então as pessoas também começaram a questionar isso. E é claro, os padres, muitos padres concordavam com isso, mas outros não, tá? Tu vai ter também aqui uma classe que vai, né, que vai entrar e vai ser perseguida pela Igreja Católica, que era a burguesia. A burguesia ela vai ser perseguida porque a burguesia ela praticava aqui, ó, a usura. O que é a usura? Era a prática aí do lucro. E a igreja ela proibia que os burgueses tivessem lucro em cima dos seus produtos, em cima do juro, do empréstimo, tá? Era condenada pela Igreja Católica. Aqui tu vai ter o principal nome, o primeiro nome que a gente vai trabalhar dessa reforma religiosa é Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja Católica. E aí, ele vivia na Alemanha. Certo dia, ele foi visitar Roma, lá na Itália, conheceu o Vaticano e também conheceu, falar com o Papa, na verdade. E quando ele chega lá, ele vê a prática da indulgência, tá? Ele vê a prática da simonia. Então, ele vê isso e fala assim, nossa, o que a Igreja Católica está fazendo com os seus fiéis? Essa não é a maneira correta das pessoas alcançarem a fé. A fé deve ser alcançada pela leitura da Bíblia,
e pelos seus comportamentos. A partir daí, quando ele vê tudo isso, quando ele chega em Roma e vê tudo isso, ele volta para a Alemanha, tá? E aí, no ano de 1917, ele já muito chateado com tudo que ele tinha visto, tá? Ele vai pregar as suas 95 teses, tá? Que eram essas teses? Eram teses contrárias aos dogmas católicos, tá? Que ele tinha visto lá em Roma. Ele vai pregar esses dogmas aonde? Essas 95 teses. Vai pregar na principal igreja da Alemanha, que é a igreja de Wittenberg, tá? A partir disso, a igreja vai ter o conhecimento dessas 95 teses no ano de 1920, tá? Ele vai receber uma carta conhecida como Bula Papal, e nela vai estar escrito que ele vai ser o quê? Excomungado e condenado à forca. A partir do momento que ele vai ser excomungado, ele vai ser expulso, tá? E vai ser expulso da igreja católica e também condenado à forca. É claro, quando ele recebe essa bula papal, o que ele vai fazer? Ele vai jogar numa fogueira, tá? Em praça pública, não dando a mínima para o que a Igreja Católica estava falando naquele momento. Após isso, é claro, ele vai ser perseguido e ele vai buscar o que proteção dentro da Alemanha com os reis alemães. Após quando ele se torna protegido, ele vai fazer o quê? Usando, tá, o seu conhecimento, ele vai traduzir a Bíblia, que era antes somente em latim, e muitas pessoas não tinham conhecimento do latim, ele vai traduzir para o alemão. E aí as pessoas vão ter mais acesso, utilizando o quê? A imprensa, né? A prensa, a máquina de prensar, que vai distribuir aí a Bíblia por várias regiões da Alemanha e aí se expandir por outros países dentro da Europa. Tu vai ter também, a partir disso, que ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, né? Após isso, ele ser excomungado, ele vai criar sua própria religião, que é o quê? Que é o luteranismo, tá? Que é a religião de Martinho Lutero, dentro da Alemanha. É claro que a religião do luteranismo ela vai ter aí algumas diferenças nos seus comportamentos, tá? Nos seus dogmas. Um desses seria o quê? Claro que ele não tinha aí a usura, ele não tinha a indulgência, ele não tinha a simonia. Para ele, tá? A salvação que todos queriam ali naquele momento, dos fiéis, era somente pela leitura da Bíblia e pela fé, tá? É claro que ele vai ser contra ali o celibato e a cultuar imagens de santos, tá? Ele não vai tratar isso dentro das igrejas, ele não vai ter o celibato. O que é o celibato? É quando o padre faz, né? Faz aí a sua, vamos dizer assim, o seu, a sua, dou um exemplo a vocês aqui muito, quando o padre ele se congrega, tá? A partir disso ele deixa de ter relacionamentos com mulheres. Então, basicamente, o padre ele se casa com a fé, se casa com a religião. Então, ele não deixa, vamos dizer, não tem como ele criar família. Ele tem apenas sua família materna a partir do momento da sua criação. Então, ele não tem filhos. O padre, ele não tem filhos, porque ele não pode ter relação com mulheres, tá? Então, isso aí que se chama de celibato. E aí, nas igrejas de Martinho Lutero, não tinha também a imagem de santos, tá? É claro que Martinho Lutero, quando ele faz tudo isso, ele vai influenciar outros, tá? Outros membros da Igreja Católica. Um deles vai ser aqui, ó, João Calvino. João Calvino é também membro da Igreja Católica, só que, é claro, ele vai ser influenciado por Martinho Lutero. E aí ele vai criar uma nova religião, tá? Que é o calvinismo. Ele vai criar lá na Suíça. E aí você pode ver aqui ó, que ele também foi influenciado pelo Martinho Lutero. Ele vai ser diferente de Martinho Lutero. Ele vai acreditar aqui na predestinação. Quando ele fala em predestinação, ele acredita que todo ser humano, desde o seu nascimento, já está predestinado por Deus a ser salvo ou ir para o quê? Para o inferno. Mas o que é que vai salvar, poderia salvar essa pessoa, caso desde a sua predestinação ela poderia ir para o inferno? Era o trabalho. O trabalho, segundo João Calvino, era uma das formas das pessoas o quê? Alcançarem a salvação.
não só o trabalho, mas você é uma pessoa sendo pura, não enganando os outros, tá? Ter bom comportamento, tá? Ter aí o seu progresso econômico. Eram sinais divinos, tá? Para alcançar o quê? A salvação. É claro que tudo isso vão ser elementos que a burguesia naquele momento vai o quê? Apoiar. E aí vai ser uma das religiões em que a classe burguesa vai aderir com maior número. É claro que o crescimento do capitalismo, que vai crescer com o tempo, que é o que? A valorização do trabalho, que era também que era uma das causas que João Calvino acreditava, né? E também o que? E do dinheiro, tá? Então, assim, ó, o capitalismo, ele vai que basicamente ser abraçado pelos calvinistas, que é a forma de valorizar o trabalho e também o crescimento econômico do dinheiro. O João Calvino também acreditava que a salvação seria também pela leitura da Bíblia, tá? Leitura da Bíblia e pela fé, tá? Aqui no caso é esse aqui, ó, João Calvino, tá? Outra religião que vai surgir dentro da Europa, tá? É uma religião que não vai ter membros da Igreja Católica. No caso, Martinho Lutero e João Calvino eram membros da Igreja que acabaram rompendo com a Igreja Católica. Aqui, ó, Henrique VIII, ele não era membro da Igreja Católica. Ele era um rei, tá? Dentro da Inglaterra. O que vai acontecer? Ele vai criar uma religião, tá? Que vai ser chamada de anglicanismo, tá? A Igreja Anglicana. É o seguinte, como é que aconteceu isso? Henrique VIII, ele tinha um casamento, tá? Com uma moça que se chamava Catarina de Aragão. Aqui, ó, Catarina de Aragão. Era a sua esposa, ele era rei e tinha sua esposa, né? Era a rainha Catarina de Aragão. Por alguma, talvez seja até natural do corpo da Catarina de Aragão, que ela não conseguia engravidar. E aí, consequentemente, ele não tinha filhos homens para ser o seu sucessor. E aí, ele vai ter uma relação com uma outra moça, com uma outra mulher, que se chama Ana Bolena. Ana Bolena era sua amante. E é claro, para ele torná-la rainha, ele tinha que o quê? Romper o casamento com Catarina de Aragão. Ele tinha que romper o seu casamento com Catarina de Aragão para poder, né, ser algo oficial. E aí a igreja vai o quê? Vai se recusar a romper o casamento aqui, ó, com Catarina de Aragão. A partir do momento que a igreja se recusa a romper o casamento com Catarina de Aragão, Henrique VIII vai então que criar dentro da Inglaterra uma nova religião e vai expulsar os católicos da Igreja Católica. A partir disso, tu vai ter eles confiscando todos os bens da Igreja Católica, tudo que havia de valor, de terra, de bens da Igreja Católica vai ser confiscados pelo rei. Então ele vai ter um poder ainda mais superior, tá? É claro que ele também vai o que fazer um ato de supremacia, no qual, a partir desse momento da criação da nova religião da Inglaterra, o rei ele vai ser o chefe da igreja dentro da Inglaterra. Então, assim, por quais motivos também que vão influenciar ele a criar uma nova religião? É porque a igreja se recusou a romper o casamento dele com Catarina de Aragão, e além de ele se sentir ameaçado pelo poder da igreja, tá? Isso foram motivos com que ele vai fazer com que ele crie uma nova religião. Além disso, é claro, a Igreja Católica ela nem ia deixar tudo assim, criar novas religiões e aí perder fiéis. Ela vai criar então a Contra-Reforma, tá? O que era a Contra-Reforma? Foi a reação da Igreja Católica contra as ideias dos protestantes na Europa. Quem eram os protestantes? Eram as novas religiões que estavam surgindo. E aí, primeiramente, para que ela não pudesse perder fiéis e também aderir novos fiéis por novos continentes, ela vai fundar uma companhia chamada Companhia de Jesus, que foi criada por Inácio de Loyola. E aí os seus membros vão ser
conhecido como jesuítas. A fundação da Companhia de Jesus, ela vai ser importante para catequizar novos, tá, membros, torná-los cristãos, tá? E aí ela vai se expandir por continentes como a América, tá? A igreja chega aqui com os portugueses e espanhóis, também da África e também da Ásia, tá? É lógico que isso não seria suficiente. Então ela vai fazer um concílio, tá? Que foi na cidade de Trento, e aí eles vão fazer uma reunião que os principais membros da Igreja Católica para rever os comportamentos e os dogmas por quais estavam fazendo eles perder tanto fiéis e adotar novas medidas, tá? Adotar novas medidas para combater os protestantes. Após isso, eles vão acabar o quê? Fazendo aí, adotando novas medidas. Uma delas foi a retirada do quê? Da indulgência, que era a compra do perdão. Mas é claro, eles vão também aqui instaurar e colocar um tribunal, conhecido como um Tribunal da Santa Inquisição. Esse tribunal aqui ele vai ser local de muitas mortes. Porque o que era o Tribunal da Santa Inquisição? Aquele que fosse contra a Igreja Católica seria punido. E aí, é claro, poderia sofrer uma punição que poderia justamente ser julgado e aí poderia ser levado a castigos perversos, tá? Como você pode ver aqui na imagem, e também poderiam ser levados à forca ou à fogueira, como você pode ver aqui nessa outra imagem, tá? Então, assim, o Tribunal da Santa Inquisição, ela condenava e julgava essas pessoas que fossem contra a Igreja Católica, contra os dogmas da Igreja Católica. As bruxas, as mulheres aí eram muitas vezes perseguidas porque eram consideradas bruxas, estavam indo contra a Igreja Católica. Nesse momento, elas foram muito aí mortas nesse Tribunal da Santa Inquisição, tá? Foi um local que matou milhares de mulheres. Muitas vezes essas mulheres não eram ligadas a nada, mas aí eram, muitas vezes, poderiam, não tinha como provar, e aí elas acabavam sendo mortas, tá? Além disso, eles vão criar o índex. O que é o índex? O índex é o índice de livros proibidos pela Igreja Católica. O índice é uma lista de livros proibidos. O que isso quer dizer? Existiam livros que estavam lá, tá? Indo contra os dogmas da igreja. Então ela falou assim, olha, esses livros aqui que são contra a Igreja Católica estão sendo proibidos. E as pessoas, muitas vezes, curiosas, querendo saber o que estavam lá, quis fazer. A Igreja Católica, ela usou vamos dizer assim, ela usou isso para matar milhares de pessoas. O que ela usou? Ela começou a colocar veneno na dobradiça dos livros. E quando a pessoa fosse lá com curiosidade querer ler o livro proibido, ela pegava o hábito de colocar na boca, né, passar a mão na boca e aí folhear o livro, ela poderia estar ingerindo aí o veneno. E com o passar das horas, ela poderia acabar morrendo. Então, isso aqui foi a reforma e a contra-reforma que você viu. A reforma você viu o surgimento da religião luteranista, do luteranismo com Martinho Lutero, tu viu a religião do calvinismo com João Calvino, você viu a religião do anglicanismo com Henrique VIII, e você viu a contra-reforma, que foi a reação da Igreja Católica com tudo isso que estava surgindo. E aí, é muito importante eu falar com você a partir de agora, você vai notar, quando você fizer aí um passeio após esse período, você vai notar a Igreja Católica, e aí você vai notar também várias igrejas evangélicas. Igreja Pentecostal, Quadrigulado, Sétimo Dia, Adventista, enfim, você vai encontrar várias religiões. Aliás, várias religiões de várias igrejas. Mas aí, você nota que essas igrejas, conhecidas como igrejas protestantes, elas surgiram desse período aqui, ó, da reforma religiosa. Através dessas novas religiões é que você vai ter a quantidade de igrejas que você tem no seu dia a dia. Então, após essa aula, você tem que fazer justamente o que eu vou fazer para falar para você agora. Você vai assistir essa aula, você vai acompanhar tudo lá no seu caderno, de acordo com as páginas que você viu lá no primeiro slide. Tudo bem? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.